Fala galera, tudo bom? Tio Uli aqui na área. Estamos de volta com mais um programa de Factory Investing. Hoje eu vou fazer um conteúdo especial aqui para o meu mentorado, o Alexandre Abreu, que entrou hoje aí na mentoria do Tio Uli. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2020, então eu vou ensinar para ele aqui como é que faz o Factory Investing baseado aí tanto no preço sobre lucro e também no preço sobre valor patrimonial. Vou chegar na carteira final, mas lembrando, gente, não é uma recomendação de carteira, isso aqui é só um estudo e isso aqui é um conteúdo educacional, tá? Então ali, ó, você vai receber toda semana, recebe já, né, uma planilha chamada Guia de Estudo, com a data aí específica, e aí eu tenho que selecionar algumas informações que eu vou trazer para essa planilha. As informações que eu posso trazer, primeiro, é o nome. Eu posso trazer também se isso é um fundo imobiliário, se é uma ação. Esse aqui eu não vou botar não, eu vou botar o código do ativo, tá? Essa informação eu quero sim. Outra coisa que eu vou botar é a média, é aquela liquidez que eu te falei, que a gente precisa medir de alguma forma para entender se é tranquilo, se é fácil entrar naquele papel comprando, vendendo, sem mexer muito no preço, né? Porque a partir de um certo volume, a gente mesmo comprando um ativo, a gente começa a puxar o preço para cima e acaba eliminando o lucro potencial que aquele ativo tem simplesmente por operar ele. O nome desse termo, na prática, chama-se slippage, tá? Outra informação que a gente vai buscar é a cotação de fechamento. A gente vê aqui, ó, fechamento dia 21 de fevereiro de 2020, tudo ajustado por proventos. Todas essas informações aqui são ajustadas pela quantidade que você tem de informações disponíveis para a gente pegar, tudo ajustado por dividendos, juros sobre capital próprio, tá? Outra informação que a gente vai pegar aqui é o lucro por ação nos últimos 3 meses, tá? Então aqui a gente vai partir do princípio que o último lucro trimestral divulgado foi em setembro, tá? Algumas empresas já divulgaram isso agora de dezembro, já do ano inteiro de 2019, mas vamos trabalhar nessa hipótese que você vai entender por que eu estou fazendo isso. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou pegar o lucro por ação do período de junho a março, de março a dezembro e de dezembro a setembro. Então, somando esses 4 trimestres, a gente tem o lucro por ação do ano inteiro, tá? Nos últimos 12 meses. Vou fazer isso aqui de mais 12 meses, tá? De 24 meses. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 períodos trimestrais, que dá 2 anos. Aqui eu vou conseguir achar o lucro médio dos últimos 2 anos, tá? E uma outra informação que eu vou trazer aqui também é a seguinte: eu quero o valor patrimonial por ação do último balanço aí distribuído, tá? Eu não quero mais nenhuma informação, ou quero? Eu vou fazer esse filtro aqui, tá? Também, de qualitativo, onde eu vou pegar o ROIC. O ROIC é um indicador fundamentalista aí das empresas, então eu vou adicionar isso e na hora que eu estiver calculando ali eu vou explicar melhor o que significa o ROIC em si, tá? Então, formatei a tabela. O que eu vou fazer agora? Eu vou excluir todo mundo aqui dessa coluna de liquidez que não tem informações de pelo menos R$500 mil em média nos últimos 30 dias. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou botar isso aqui em ordem crescente, tá? Então, quando chegar aqui no número 500 mil, eu vou excluir todo mundo. Como é que eu vou excluir isso? Movendo tudo para cima. Beleza? E aí vai ter informações lá embaixo de ativos que simplesmente não tem liquidez, tá? Eu não apresento a liquidez que eu espero aí para os ativos. Então, olha só. Eu vou baixar aqui muito ativo, né? Tem a título de renda fixa também, tem índices, tem bastante coisa aqui, é muito completo. Essa tabela é exclusiva para os meus alunos, tá? Então, excluir todas as empresas aí que não tem a liquidez ajustada para o que eu quero. Quero ver também se as empresas têm cotação, né? Porque sem cotação eu não consigo calcular essas métricas aí que eu quero para os meus ativos. Então, todas as empresas têm cotações, isso é importante a gente
medir. E agora eu vou botar aqui o lucro líquido do ano de 2019, aí das informações que eu tenho, com um pouco de 2018, mas isso aí é para facilitar. Então eu vou fazer aqui a soma, tá? Somei 4 trimestres e arrastei para baixo. O que eu vou fazer agora? Eu vou excluir todas as empresas que apresentaram lucro líquido negativo, ou seja, prejuízo. Por quê? Eu quero excluir essas informações da minha base. Mas eu vou pegar todo mundo também que não tem informação de lucro e vou botar aqui. Olha só. Isso aí. Excluir as empresas. Agora eu vou copiar e colar esses dados aqui, ó. Então agora eu só tenho os números, não tenho mais a média. Por quê? Eu vou simplesmente excluir esses ativos aqui, esses dados de lucratividade trimestrais, para melhorar aí a visualização da minha tabela. E agora eu vou fazer a mesma coisa com os dados de 2018, tá? Somei. Você vai ver agora que o número de empresas com prejuízo foi menor do que na primeira fase aí do estudo, tá? Por quê? Porque de alguma forma eu já fiz uma certa seleção a partir do momento que eu não botei as empresas que tiveram prejuízo em 2019 ali. Beleza? Então, vou copiar de novo, vou colar apenas os valores e vou excluir esses números. O que eu vou fazer? Eu vou excluir também todo mundo que tem um valor patrimonial negativo. Então, a azul aqui, ó, vai ser excluída. E por último, eu vou fazer o ROIC. O que é o ROIC, gente? É o Return Over Invested Capital. Eu vou pegar o lucro operacional dessa empresa, o EBIT, tá? E a gente vai comparar isso com o capital investido. A gente pode usar um proxy aí de capital investido para o somatório do patrimônio líquido mais o somatório do endividamento líquido, tá? E aí a gente vai acabar excluindo algumas empresas dessa lista simplesmente porque empresas do setor financeiro, como BB Seguridade, Banco Inter, Banco Pan, Itaú Unibanco, Bradesco, elas não têm informações de ROIC, tá? Então a gente vai acabar excluindo essas informações aqui. E agora a gente tem maneiras de achar aí algumas relações, tá? Eu vou colocar isso aqui para a visualização ficar melhor. Então o PL de 2 anos, eu vou fazer o seguinte, o fechamento sobre a média do lucro dos últimos 2 anos. Simples assim. Então, agora eu vou botar isso em ordem crescente. E aí, ó, vou inserir aqui, ó, a mesma coluna, só que agora eu vou botar em ordem, ó. 1, 2, 3, é o menor preço-lucro, em ordem crescente, então, essas coisas. Eu vou fazer aqui, ó, agora, mais um indicador, que é o quê? Preço sobre o valor patrimonial por ação. Vou pegar o preço de fechamento e vou botar isso aí relacionado ao valor patrimonial mais recente, tá? E aí a gente tem aqui agora isso em ordem crescente. Beleza. E aí eu vou copiar de novo e vou colocar isso em ordem crescente de novo, tá? Beleza. E aí a gente está vendo que a Lely Blanc, por exemplo, da Restock, ela tem um menor preço-lucro e um menor preço sobre o valor patrimonial, tá? Mas não é essa informação que a gente quer também. A gente quer agora botar essa informação de termos qualitativos aqui do ROIC, né? É uma medida de rentabilidade, então a gente pode aí organizar o ROIC de maneira crescente também. Decrescente agora. Por quê? Porque eu quero o maior ROIC e maior destaque em relação aos outros ativos. A empresa com maior ROIC aí da nossa tabela, da nossa lista, é a Smiles, tá? Isso aqui a gente está fazendo uma seleção por fatores, tá? Então eu recorto,
inserir agora as células recortadas. E aí agora eu faço o fator final. O que é o fator final? O que eu quero fazer aqui no final das contas, gente? Eu quero pegar o menor valor possível, não quero? Então eu vou fazer o quê? Somar esse com esse com esse. E eu vou querer a menor relação possível. Então agora a gente vai botar isso aqui na ordem crescente, do menor para o maior. E eu vou selecionar de 10 a 15 ações a partir disso, tá? Vou botar aqui as 10 primeiras, Alexandre, só para facilitar a visualização do que eu estou dizendo, tá? Lembrando, gente, isso aqui não é uma recomendação, tá? E aqui as outras 5 que completam essa lista, eu vou botar em azul, tá? Então, essas aqui são as empresas com a melhor atratividade em termos de relação de preço sobre lucro, preço-valor patrimonial e o ROIC também, que já é uma medida que não leva em consideração o preço, mas sim a qualidade do balanço do retorno, tá? Quais as ações que se destacaram aqui nessa lista? Bradespar, Itaúsa, Transmissão Paulista, Unipar, Smiles, Energias do Brasil, Light, Ferbasa, TIM e Cielo. Para completar, IOTP Maxium, Indústrias Home, Brasil Agro, Porto Seguro e Sabesp. Com isso, a gente acabou de fechar aqui a metodologia de Factor Investing, tá? Então eu vou até botar aqui no título disso, Factor Investing, preço sobre lucro, preço VPA, que é a relação de preço sobre valor patrimonial, e ROIC, tá? Tudo isso foi baseado nos dados do dia 21/02/2020. Então, essa aqui é a documentação de uma coisa que eu uso na prática para pensar sobre meus investimentos, tá? Se você quer entender mais sobre esse tipo de assunto, continua aqui no canal. E se você gostou de como eu naveguei nesses números e mostrei aqui esse estudo, que no final das contas saiu uma metodologia de investimento, dá um like aí e deixa seus comentários, tá bom? Beijo grande, é só o começo e tamo junto.